Hoje nós vamos abordar a respeito dos elementos das constituições. E eu gostaria de classificar, a doutrina classifica as normas constitucionais em elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização e de aplicabilidade, tá certo? Então vamos lá falar a respeito de cada um deles, das características de cada um deles. Vamos falar aqui sobre os elementos orgânicos. Eles vão tratar da estrutura do Estado, da forma com a qual ele é distribuído, é organizado. Por isso a palavra orgânico, que trata de órgão, de estrutura. O corpo humano ele é dividido em órgãos. Então o Estado também é dividido em órgãos. Para começar, temos o título 3 na Constituição. Além dos princípios, é importante frisar os princípios que vão dar estrutura ao Estado, que já falamos no vídeo anterior, que fala lá dos princípios, da forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, fala dos fundamentos da Constituição, os objetivos e também os objetivos do Estado em âmbito internacional. Tudo isso trata também de organização do Estado. O título 3 vai falar da organização propriamente dita, onde se classifica lá quais as competências que o Estado brasileiro é dividido em União, Estados, Distrito Federal, municípios. Fala da União, cuja capital é Brasília. Fala a respeito da forma de dividir os estados, dividir os municípios, a forma de dividir, de desmembrar, de incorporar-se, como se dar essas ações. Tudo lá descrito. Também faz parte de elementos orgânicos, de estrutura do Estado. Fala das vedações, que o Estado não pode, como ele é um Estado laico, não pode estabelecer cultos religiosos, bem como não pode impedir que haja isso também. Não há essa possibilidade do Estado intervir, impedir que haja essa liberdade. Bem como também fala a respeito da impossibilidade da vedação de fazer distinções entre brasileiros e brasileiros e também brasileiros e estrangeiros. E continuando, fala da intervenção, na sequência fala das formas da União intervir nos estados e municípios, porém é importante mencionar que essa parte não trata de normas orgânicas, mas de normas de estabilização, tá? Que a gente vai falar logo mais. Na sequência, no título 4, fala da organização dos poderes. Se divide entre poder legislativo, executivo e judiciário. Toda a estrutura do poder legislativo, que se divide em Congresso Nacional, Senado, Câmara, vai falar das formas de fiscalização do poder legislativo ao executivo, vai falar das competências, das atribuições que os deputados e os senadores têm, enfim, e mais. Logo mais fala das competências do poder executivo, que estão ali representados na figura do presidente, as competências, enfim. Fala dos ministros de Estado, fala do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional. Logo mais, do Poder Judiciário, logo mais é falado a respeito do Poder Judiciário. O título 5, no capítulo 2 e 3, vai falar das Forças Armadas e da Segurança Pública. Dentro do título 5, tem o capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar das formas de defesa do Estado, que é o estado de defesa e o estado de sítio. Porém, também é importante classificar que essas normas tratam de elementos de estabilização. Elementos estabilizadores que a gente vai falar também logo mais. O que são esses elementos de estabilização, tá? Para a
As Forças Armadas, ela é a Marinha, né, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Estão lá descritas as funções. A Segurança Pública é a Polícia Civil, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos estados, polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, polícias penais da União, do Estado e do Distrito Federal. Para finalizar esses elementos orgânicos, temos o título 6, que fala da tributação e do orçamento. A tributação, que é nada mais, nada menos, o orçamento, né? O sistema tributário nacional. A Constituição determina quais são os tributos e quais são os entes responsáveis por fazer a devida tributação, tá? Então, vamos dar sequência aqui ao próximo elemento. Vamos falar dos elementos limitativos, então. Os elementos limitativos vão limitar, né? A própria palavra já informa a atuação do Estado, uma vez que ele não pode ultrapassar determinados limites que são dispostos em lei. Ou seja, no artigo 5º trata dos direitos individuais e coletivos, que tratam de direitos fundamentais, né? São mais um rol de direitos fundamentais, na verdade, que são considerados cláusulas pétreas, estes respectivos direitos fundamentais. Outros não, mas os direitos individuais e coletivos são cláusulas pétreas, portanto, não podem ser extraídos, retirados da Constituição Federal. São cláusulas pétreas, são pedras mesmo, não podem ser alteradas, né? Voltando, então, trata de uma abstenção do Estado, uma vez que ele não pode ultrapassar, não pode violar esses direitos que estão descritos lá. São 78 incisos no artigo 5º, que vai tratar, e são rol também exemplificativo, não é taxativo. Pode ser acrescentado, e dependendo da situação, fazendo uma interpretação extensiva, alcançar outras situações diferentes, mas semelhantes as que estão aqui descritas. Por exemplo, direito à vida, segurança, liberdade, à propriedade, direito à igualdade entre homens e mulheres, direito à liberdade de pensamento, de culto, fala lá do direito adquirido, do direito adquirido, da coisa julgada e do ato perfeito, que trata nada mais, nada menos do que a impossibilidade da lei retroagir, né? Ou seja, o princípio da irretroatividade da lei. Fala também dos princípios do direito penal, que não há lei sem pena anterior que a determine, e nem pena sem prévia cominação legal. Fala do direito ao contraditório, ao devido processo legal, né? O direito ao contraditório, à defesa e também ao devido processo legal. Fala sobre a proibição de penas de trabalhos forçados, cruéis, de penas de morte e etc. Também proíbe o racismo. Que mais? Trata dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, e entre outros. Então, todos esses dispositivos e disposições estão lá descritas, que justamente existem para tutelar os direitos dos cidadãos, os direitos individuais, fazendo com que o Estado não ultrapasse esses limites, sob pena de responsabilização e de violar um direito natural, um direito inerente ao indivíduo, que é tutelado pela Constituição em forma de direito fundamental. Ok? Os elementos de estabilização vão tratar basicamente da solução de conflitos institucionais e vão procurar garantir a ordem social, a paz social, a integridade do Estado. Quais as formas de garantir essa ordem, essa integridade, essa solução para os conflitos que, porventura, eventualmente, venham ocorrer? No artigo 102.1a, fala da ação direta de inconstitucionalidade, que é justamente quando trata de normas que não são compatíveis com a Constituição Federal, ou seja, que vão violar algum direito, alguma estrutura, alguma norma que ela determina.
e através dessa ação se busca a inconstitucionalidade, a retirada dessa norma, desse ato que não é compatível com a Carta Magna. Não é somente essa ação direta de inconstitucionalidade que existe a ADC, que é a ação direta declaratória de constitucionalidade, a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, e a ação de intervenção federal, que trata lá no artigo 34 ao 36, no título 3, que fala sobre a organização, né, do Estado, que a gente até abordou e fez essa separação, que trata das formas de intervenção do Estado. Então, as formas que podem ocorrer essa intervenção da União nos Estados e municípios estão escritos lá no artigo 34 a 36. No artigo 34 fala da intervenção da União nos Estados, né? E basicamente quando houver alguma ameaça à integridade nacional, vou citar alguns exemplos, né? Quando houver abalo dos poderes, por exemplo, um poder está sendo cesseado por outro, quando ocorrer uma invasão estrangeira, ou seja, para repelir a invasão estrangeira ou da unidade da federação em outra unidade da federação. Pode também ocorrer a intervenção para reorganizar as finanças de um Estado, uma vez que ele suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos ou não está realizando as transferências voluntárias que a Constituição determina para os municípios. Outra forma é para garantir a execução de uma lei federal, de uma decisão, de uma ordem judicial. E quando houver a violação dos princípios fundamentais, que chamamos de princípios sensíveis, que sejam a intervenção. Não respeitar a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, não respeitar a autonomia municipal, respeitar os direitos da pessoa humana, não prestar contas, também não separar o percentual que a Constituição determina para o investimento nas áreas da saúde e da educação. Ok? Tá, também para pôr termo, ou seja, para dar fim a um grave comprometimento da ordem social, da ordem pública. Então, se houver um grande comprometimento dessa ordem, também é passível de intervenção. O artigo 36 fala das formas de intervenção dos estados nos municípios. É a mesma base. Dando prosseguimento, dando sequência, falaremos da emenda à Constituição. Né? O que é uma emenda? A emenda... Olha, vamos lá. Lá no artigo 59.1 e 60 vai falar do processo emenda à Constituição, tá? E o que é essa emenda? É um processo rígido que acontece em forma de emenda para alterar a Constituição. Então tem aí sim um processo diferenciado das demais leis complementares, leis ordinárias. E existem matérias que são proibidas de serem alteradas. A forma federativa de Estado, voto direto secreto e periódico, separação dos poderes e os direitos individuais são direitos fundamentais, né? Então, esses direitos fundamentais específicos, como a forma federativa de Estado, que é um direito fundamental, o direito ao voto secreto e periódico, né? A separação dos poderes e os direitos individuais e coletivos são cláusulas pétreas. Artigo 102 e 103 fala da jurisdição constitucional exercida pelo Supremo Tribunal Federal, cujo papel papel principal dele é garantir a Constituição, é defendê-la. O título 5, com exceção do capítulo 2 e 3, que vão falar das Forças Armadas e da Segurança Pública,
capítulo 1 vai falar da defesa do Estado e das instituições democráticas que se dá por meio da declaração, por meio de decreto do estado de defesa e o estado de sítio. Tá? O estado de defesa, ele vai procurar restringir, né, direitos em determinados locais cuja área está havendo uma instabilidade institucional ou está sendo afetada por uma calamidade pública. Então, pode haver uma restrição aí de direitos, por exemplo, restrição de liberdade de reunião, até mesmo no seio das associações. No estado de sítio, ele também vai dar prosseguimento se as ações adotadas no estado de defesa não forem suficientes, pode-se postergar para o estado de sítio. Além disso, para por termo uma comoção grave nacional, também quando estiver sendo ameaçado de invasão, né? Houver ocorrido uma declaração de guerra e de invasão. Nesse caso, né, como exemplo, não vai haver só uma restrição de reuniões, mas a suspensão total mesmo dessas reuniões. E é isso. Os elementos socioideológicos é totalmente diferente dos elementos limitativos. Por quê? Enquanto o elemento limitativo nos informa que o Estado deve abster-se de agir em razão de um limite, de uma barreira que é imposta por meio de um direito individual e coletivo, os elementos socioideológicos, né, no caso aqui voltando, que é uma conduta negativa por parte do Estado, né, no elemento limitativo, o elemento socioideológico já impõe que o Estado tenha uma conduta positiva no sentido de resguardar direitos mínimos à sociedade. O mínimo de direitos que vão resguardar a dignidade da pessoa humana devem ser tutelados pelo Estado, resguardados, defendidos. Por isso que existem muitos programas em prol da população mais carente, mais vulnerável, para atender às necessidades dessas pessoas. Esses tratam de elementos socioideológicos em um campo de vulnerabilidades que existem em razão do sistema capitalista. Por isso existem os direitos dos trabalhadores, a possibilidade de sindicatos, a possibilidade do direito de greve. Por conta disso, o direito à saúde, à educação, ao lazer, ao transporte, entre outros, à maternidade, à infância. Esses tratam de elementos, essas normas vão tratar dos elementos socioideológicos, dos direitos sociais. E, especificamente lá no título 2, capítulo 2 da Constituição, que vai falar no artigo, a partir do 6º, 7º e 8º, vai falar lá dos direitos sociais. Título 7 vai falar da ordem econômica e financeira, também justamente para garantir essa isonomia. Os valores, os princípios da ordem econômica vão buscar o valor do trabalho e da livre iniciativa privada, sempre com o objetivo de garantir a justiça social. O Estado vai regulamentar, vai fomentar e pode até mesmo participar do sistema, respeitado, obviamente, as normas lá que vão limitar a sua atuação. Existem também atividades que são de monopólio do Estado, que só o Estado pode exercer. Isso está lá descrito nesse título 7, que vai, portanto, todas essas normas vai garantir a justiça social, não vai impedir a livre iniciativa, nem vai abrir mão dos valores do trabalho, né? Ou seja, da proteção ao trabalho.
porém deve agir no sentido de fazer essa regulamentação e garantir essa tal justiça social, essa igualdade, sem que haja violação e, portanto, traga um grande conflito e um grande abalo na sociedade, né? Uma vez que o capitalismo, as formas de alcançar uma remuneração é muito importante para garantir a dignidade da vida humana e para a manutenção de todo um sistema. Por isso, a necessidade do Estado intervir. O título 8 vai falar da ordem social, que é o que é a ordem social, né? No caso, vai falar das políticas urbanas, da política agrária, da política fundiária, tá? Vai tratar dessas regras aí de distribuição de terra, e entre outros, para garantir também, como eu falei, esses direitos sociais mínimos. Aqui, no caso, vamos dizer a propriedade, tá? Os elementos de aplicabilidade referem-se às regras de interpretação e aplicação da Constituição, a exemplo do preâmbulo, a DCT e a aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Se você gostou, curte e segue para mais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.